alegria estar participando pela primeira vez, na verdade, né, desta reunião, deste culto abençoado. Que Deus abençoe a todos, cada família que está sendo representada aqui, cada mulher de Deus, cada homem de Deus, cada filho, filha de Deus que está aqui nesta reunião. Eu tenho certeza que Deus está cuidando de cada um de vocês e de cada família de vocês. Pois quando o povo de Deus se reúne, a presença do Senhor, ela é notória. E Deus já vem, né, falando através das orações, né, dessa dor maravilhosa, desses louvores, que, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui agora com a palavra para falar sobre perseverança. É uma palavra aonde nós encontramos no Novo Testamento, principalmente, nesta palavra, que significa persistência, continuar firme, persistir com esperança. Eu quero ler com vocês Tiago, a carta que escreveu o apóstolo Tiago, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, carta de Tiago, que diz assim, sobre fé e esperança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Vou repetir novamente essa leitura. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, nós, cristãos, filhos de Deus, nós somos diferentes do mundo. O mundo, quando passa por provas, por lutas, por guerras, para eles é motivo de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas a palavra de Deus está falando aqui que para nós é motivo de alegria passar por qualquer tipo de provação. Olha que interessante esta palavra. Pois a vida do cristão, ela é uma vida onde Jesus falou, né, em João, capítulo 16, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus ele nos orienta e nos deixa já certos que no mundo nós teríamos aflições. Só que antes disso ele falou: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Ou seja, nós cristãos, nós não dependemos de ausência de guerra, ausência de luta, ausência de prova para ter paz. A nossa paz é independente das circunstâncias. A nossa alegria é independente da circunstância. Pelo contrário, totalmente diferente do mundo desta terra, do mundo natural, podemos dizer assim, nós se alegramos na provação, na tribulação, porque ela produz para nós perseverança, ela produz para nós paciência, ela aumenta a nossa fé. Então, um cristão que não passa por prova, né, um cristão que não passa por tribulação, ele não está forjado verdadeiramente, a sua fé não está firme, porque para a nossa fé estar firme, nós precisamos ser provados para ser aprovados. Está escrito nesse mesmo capítulo, né, de Tiago, capítulo 1, versículo 12, assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações. Olha, mais uma vez, Tiago está falando, feliz
é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha que promessa linda para nós. Então, meus queridos, não importa as provas, as dificuldades, as provações, as tentações que enfrentamos diariamente, constantemente na nossa vida, na nossa família, na nossa nação. Podem se levantar perseguições contra a igreja de Cristo, podem se levantar perseguidores contra a igreja de Cristo, mas a nossa paz está em Cristo Jesus. Vou repetir novamente o versículo. Jesus falou em João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, provações, tentações, dificuldades, mas tem de bom ânimo, tem alegria. E essa alegria, ela não é a alegria do mundo. Esta alegria é a alegria que vem de Deus. É a alegria que não é uma alegria que passa momentaneamente. Não, é uma alegria permanente. O meu pastor costuma dizer que paz não é ausência de guerra. Ter paz é cantar, é louvar em meio à guerra, é adorar em meio às provações. Uma verdadeira paz, ela não depende do exterior, não. Ela está no interior, a paz com Deus. Não vem das coisas terrenas, mas vem do céu. Então, esta introdução é para que a gente possa entender o que é perseverança. Persistir com esperança. Às vezes até estamos até perseverando, né? Continuando firme, mas às vezes a nossa esperança está um pouco fraca. E eu quero ler com vocês uma passagem em Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12, para que a gente não perca a esperança. Porque perseverança sem esperança não existe. A palavra perseverança, ela já tem a esperança, né, dentro da própria palavra. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. A gente leu em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que aquele que permanecer até o fim, Deus dará uma coroa. E esta coroa, esta promessa, ele vai dar àqueles que o amam. Então, irmãos, vamos continuar com a nossa esperança convicta, o nosso amor em Deus firme e que nada nos separe deste amor até o fim. Vamos perseverar. Jesus fala que no capítulo 24, versículo 12 de Mateus, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, em outras traduções bíblicas, esfriariam ou acabariam. Mas aqueles que perseverar até o fim, esses será salvo. Ou seja, irmãos, perseverança é a chave, é o segredo de conquistar a nossa salvação. Cristo morreu na cruz, ele já pagou o preço da salvação. Agora, o nosso dever é continuar firme, é perseverar, é nunca desistir. Não importa as provações, não importa as dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades, seja financeira, ou seja espiritual, seja na família, seja alguma enfermidade, mas nós temos já a nossa vitória certa. Paulo diz em
em Romanos 8, versículo 37, que em Cristo somos mais do que vencedores e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então vamos ter bom ânimo, vamos continuar firme em oração, continuar firme na leitura bíblica, guardar a palavra de Deus em nosso coração, guardar a verdade do evangelho em nossa mente, para que possamos lutar diariamente contra as mentiras do inimigo, contra a mentira do mundo, contra as mentiras ideológicas que nessa geração que estamos vivendo está aumentando a cada dia, né? Várias ideologias mentirosas, princípios que estão sendo quebrados, invertidos, valores invertidos. Mas nós, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, que estamos sendo preparados para se encontrar com o nosso noivo, com Cristo, devemos continuar firme, continuar perseverante. Nada pode tirar nossa fé. Olha o que Jesus diz em João, capítulo de número 14, versículo 6. Ele vai falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Hoje nós vemos que várias pessoas estão andando em caminhos que não são o caminho da verdade, o caminho da vida, que é Jesus. Mas felizes somos nós que escolhemos, que fomos escolhidos por Jesus para andar neste caminho. É um caminho difícil, é um caminho estreito, é um caminho aonde devemos renunciar o nosso eu, nosso ego, as nossas vontades, mas perseverantes, continuando firmes, vamos chegar até o fim. Esta é a carreira que está proposta para nós. Olha que os escritores de Hebreus vai falar em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, 2 e 3. Ele vai dizer assim para nós: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, esse é o segredo, irmãos. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o que os escritores de Hebreus estão falando para nós. Não vamos perder o foco de Jesus. Vamos colocar os nossos olhos sempre fitos em Jesus. Porque se olharmos para os problemas desta vida, se atentarmos somente para as provações desta vida, a nossa alma vai ficar triste, o nosso semblante vai ficar desanimado. Se olharmos apenas para as dificuldades, se atentarmos apenas para os problemas, a nossa mente vai estar sobrecarregada, o nosso coração vai estar triste. Mas se olharmos para Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que suportou a cruz e que venceu toda a afronta, vamos continuar firmes, perseverantes nessa caminhada, nesta carreira que está proposta para nós. Os escritores de Hebreus falam para não atentarmos para os pecados, para a corrupção que tão de perto nos rodeia, principalmente nessa geração tão tecnológica, avançada, onde a internet, infelizmente, é usada para várias formas de destruição, de pecado, de imoralidade. Mas nós estamos aqui usando esta plataforma, né, este meio de comunicação para anunciar e espalhar as boas novas de salvação. Então, glória a Deus que nos escolheu para estarmos aqui, para sermos referência na nossa geração, na nossa casa, na nossa família, para sermos homens e mulheres
perseverantes em fé, em oração, colunas da nossa casa, que oram, que vigiam, que carregam esta paz, que carregam esta alegria, que não desiste, que permanece na comunhão, na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, doutrina de Cristo. Nós não temos mais motivos para olhar para trás, como já foi orado aqui. O tempo está próximo do fim. Jesus está mais próximo de voltar cada vez mais. Os sinais estão acontecendo diariamente, lutas, guerras, pestes, fomes, terremotos. Jesus está voltando, então temos que continuar firme para que não somente nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor, nossa casa, nossa família, nossos amigos, a igreja, as pessoas que andam conosco possam olhar para nós e vejam o brilho do Evangelho, vejam o brilho de Jesus. Nós somos seres humanos, nós temos falhas, nós temos imperfeições, mas Cristo, ele nos purifica. Cristo, ele nos ajuda, nos fortalece, nos perdoa, nos dá força. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela nos dá vida. Então vamos continuar olhando para Cristo. O segredo é olhar para Jesus, é colocar o nosso foco em Cristo, é não atentar para os problemas, os efeitos do nosso próximo, dos governantes, de alguns líderes religiosos, mas atentar para a palavra de Deus e para a verdade do Evangelho e viver essa verdade. E viver a verdade de Jesus Cristo. Não se escandalizar com os pecados, infelizmente, de muitos que dizem ser cristão, mas estão escandalizando a palavra de Deus. Mas, pelo contrário, continuar em oração, continuar em busca constante, intercessão pela igreja, para que venha arrependimento, para que venha perseverança, para que, em vez de desistir, possamos ajudar outras pessoas a continuar firmes nessa caminhada, no caminho, na verdade, que é Cristo Jesus. Então, não perca o foco em Jesus. Não importa as batalhas, não importa as lutas. Não vamos sair do propósito, porque o propósito de Deus é que permanecemos até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Olha o que Paulo vai falar para nós na carta em Colossenses, capítulo de número 2, versículos 6, 7 e 8. Colossenses 2, Paulo, ele vai dizer assim para nós, apóstolo Paulo, capítulo 2 de Colossenses, versículos 6, 7 e 8. Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizado e edificado nele, e estabelecido na fé, assim como fostes ensinados, abundando nela com ação de graças. Essa é a nossa raiz. É Jesus. Devemos andar em Cristo. Apóstolo Pedro vai dizer que aquele que diz que crê, que conhece Jesus, precisa andar com ele, andar como ele andou. E como é que Cristo andou? Como Jesus andou? Ele andou em amor, ele ensinava, transmitindo cura, libertação, paz, salvação. Ele anunciou o reino de Deus. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus continua sendo manifestado em nossos dias. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Então, irmãos, que possamos andar em Cristo, andar nele, enraizado, edificado em Jesus.
Jesus é a rocha inabalável. Se nossa fé está em Cristo, se a nossa fé está na palavra de Jesus, não importa as mentiras de Satanás, não importa as mentiras ideológicas da filosofia, de sistemas políticos que querem desviar os princípios bíblicos, não importa essas mentiras, a verdade é única e é Jesus. A verdade está em Jesus, então que possamos continuar firmes nesta verdade, firmes em Jesus. Ele vai dizer em 17, versículo 17, que conhecereis santificai-vos, pois na verdade, a tua palavra é verdade. João 8:32 vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que esta verdade do Evangelho, a verdade que é Jesus, possa ser espalhada através das nossas vidas. A nossa esperança, ela não está no mundo, não. Nós não estamos perseverando porque confiamos no mundo, confiamos na filosofia da terra ou no poder político dos homens, não. A nossa esperança está em Cristo. Nele esperamos, nele confiamos. O salmista Davi vai dizer no Salmo 20, versículo de número 7, o salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles são rebaixados e caem, se curvam e caem, mas nós vamos perseverar firmes, ficando em pé. A nossa confiança está no nosso Deus, está em Cristo Jesus. Nele esperamos, não somente nesta vida, mas na vida eterna. Porque esta terra, a concupiscência desta terra, o sistema desta terra vai passar, mas aquele que crê em Jesus permanecerá para sempre. Aquele que continua firme em Jesus permanecerá para sempre. Capítulo 6 de Hebreus, versículo de número 13, nosso querido apóstolo Paulo, ele vai falar para nós sobre continuarmos firmes na armadura de Deus. Olha o que Paulo vai falar para nós em Efésios, carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, perseverantes, continuar firmes em pé, confiando em Deus. Portanto, estáis firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o que ele vai dizer, orando em todo tempo, constantemente, perseverante, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, queridos, que você, que sua família, possa estar revestido com a armadura de Deus, para que possamos vencer, continuar firme nos dias maus, pois os dias maus chegam. Estamos vivendo dias difíceis para a igreja. Aqui no Brasil, na nossa nação, muitas perseguições estão se levantando contra pastores, líderes que estão pregando contra ideologias,
diabólicas, contra sistemas malignos. Uma censura estão tentando colocar na boca dos cristãos. Mas nós vamos continuar firmes, porque a nossa armadura vem de Deus, a nossa armadura não vem da terra. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os poderes, as potestades, os principados das trevas, das regiões celestiais. E a nossa vitória é certa. A vitória da sua família, meu querido, é certa. Se você continua firme, se nós continuarmos firmes, se nós continuarmos perseverando na nossa fé, na nossa constância, na nossa oração, a nossa vitória é certa. Perseverando na súplica, orando uns pelos outros, vigiando, se fortalecendo em Cristo. Pode vir o dia mau, pode vir a tempestade, pode vir a perseguição, pode vir as trevas, mas Jesus já venceu tudo no nome dele, que é o nome dele é todo, tem todo o poder. Jesus já venceu tudo e a vitória já é nossa. A nossa família não vai se dobrar diante do sistema diabólico. A nossa família não vai se perder. Assim como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim nós profetizamos nesta noite que eu e minha casa, nós e nossa família serviremos ao Senhor. Vamos continuar firmes na fé. Aqueles que ainda não conheceram esta verdade vão conhecer, vão ser salvos, vão ser libertos, vão ser curados, porque nós estamos aqui firmes orando, estamos aqui firmes, continuando, perseverando, sem desistir. Para encerrar, Romanos, capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegria, paciência e perseverança. Guarde essas três virtudes no seu coração. Esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração se resume nessas três palavras: alegria, paciência e perseverança. Eu vou repetir: alegria, paciência e perseverança. Que nada possa tirar a alegria da nossa salvação, a alegria da esperança que temos em Cristo Jesus. Que nada possa tirar a paciência que Jesus nos deu. A paciência, ela é uma virtude, porque ela nos ensina a esperar confiantemente em Deus, a não murmurar, a não desistir, mas confiar, esperar confiantemente que o Senhor, ele já sabe de todas as coisas. O versículo 28 do capítulo 8 de Romanos vai dizer que, portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Ele já sabe do final no início. Ele é presciente, onisciente, onipresente, onipotente. Ele já conhece tudo. Jesus, ele já sabe de todas as coisas. Então, queridos, vamos continuar pacientes, sabendo que todas as tribulações, as provações, elas não vêm para nos matar, elas não vêm para nos derrotar, mas pelo contrário, as provações produzem em nós fé, produzem em nós experiência, produzem em nós esperança. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração através do seu Espírito Santo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E, por final,
perseverai na oração. A oração é o segredo de continuarmos firmes. A intimidade com o nosso Deus. Vamos continuar orando, orando. Jesus falou: vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque o nosso espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Vamos continuar firmes. Que bênção esta reunião, como foi falado, todas as terças e quintas. Que Deus possa continuar derramando sobre a vida de cada líder que faz parte dessa missão, desta obra maravilhosa. Cada irmão que está participando, não somente hoje, mas todas as vezes, todas as terças e quintas. Que vocês possam continuar firme nesta oração, perseverando em oração e súplica, porque Deus está cuidando de cada um de vocês. Deus está ouvindo cada clamor. Deus está atentando e recolhendo cada lágrima. Possa ser até que vai ter dias que a prova vai ser grande, a correria vai ser grande, trabalho, filhos, afazeres da casa, da nossa vida aqui na terra, mas vamos continuar firmes, mesmo às vezes até cansados fisicamente, que o nosso espírito possa se renovar, que a nossa fé possa estar sendo renovada, que a nossa esperança possa estar firme sempre em Jesus. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero agradecer esta oportunidade a todos que estão aqui ouvindo, né, o evangelista Arley, que me indicou para a missionária, que possa abençoar a vida de cada um, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, dos pastores, evangelistas, missionários que estão na frente desta obra, vossas famílias, vossos filhos, todos. Foi uma honra, uma alegria imensa participar dessa reunião, nesta tarde, aqui no Brasil, final de tarde, e nesta noite, né, para a maioria de vocês, e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que a paz de Jesus possa permanecer sempre nos vossos corações,